continuidade à nossa palavra que se iniciou, semana passada, com esse propósito. Falamos do domingo de manhã, domingo à noite, e agora estamos indo para o término dela e um fechamento com a ceia do Senhor no domingo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento. Oh, querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar pela vida de cada amado irmão aqui presente. Meu Deus, eu quero te louvar por aqueles que estão participando conosco online, que estão pela internet participando conosco, que estão no Facebook, Pai amado, Pai querido. Que o Senhor toma a vida de cada um em tuas mãos, abençoe o lar de cada um, que a paz, o amor venha reinar sobre cada lar. Paz, o amor de Cristo venha reinar sobre as vidas, sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu povo venha nesse propósito, nós estamos de ver o mover, o agir, o poder de Deus sendo manifesto nas famílias, na igreja, de maneira sobrenatural, vidas se rendendo, vidas se entregando ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós entregamos essa noite ao Senhor. Fala conosco, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos dar início à nossa palavra. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, dando continuidade, como já falei para os irmãos, versículo 17. Efésios 6, 17. Glória a Deus. Efésios 6, 17. Vamos estar dando início em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor assim, meus amados: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra e te agradeço pelos meus amados irmãos. Toma cada um em tuas mãos, ó Pai. É o que eu peço e clamo em nome do Senhor Jesus. Amém. Até agora, amados irmãos, nós falamos sobre o cinto da verdade, cingir os nossos lombos com o cinto da verdade, couraça da justiça, calçar as sandálias do Evangelho da Paz e também o escudo da fé. Nós falamos já sobre esses pontos objetivamente. Agora vamos falar sobre mais dois pontos importantes para a nossa vida com o Senhor, para nós nos revestirmos completamente da armadura de Deus. Lembrando os irmãos que Paulo, quando ele está falando dessa armadura, ele está fazendo menção do soldado romano, que era o soldado de elite daquela época, era a tropa de elite daquela época. Paulo conviveu muito com eles, conviveu com o exército, o soldado de elite daquela época era o soldado romano e era pretoriano, quer dizer, o soldado de elite mesmo, aquele separado para a guerra, para a batalha, eram os melhores dos melhores. Paulo teve um convívio com eles, e aqui quando ele fala da armadura de Deus, ele está tirando como exemplo, fazendo uma metáfora a esse soldado romano. E nós vamos falar hoje sobre o capacete da salvação, amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos meditar um pouco nesse texto e vamos estar tirando algumas aplicações para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa que nós queremos falar é sobre o capacete da salvação. O que quer falar o capacete da salvação? O que quer dizer o capacete da salvação? Nós vamos ver alguns pontos importantes aqui. Nós estamos falando de uma batalha. Nós vemos aqui, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades, principados que estão nas regiões celestiais. Nós já sabemos disso, nossa luta não é contra a carne, mas contra essas potestades espirituais. Então nós vamos aqui dar alguns pontos importantes sobre esse capacete da salvação. O que ele fala, o que representa esse capacete da salvação? Lembrando que um soldado preparado romano, ele tinha um capacete para impedir os ataques contra a cabeça dele. Protegia então a cabeça para que nenhum ataque de espada ou uma flecha ou algo assim atingisse a sua cabeça, e atingindo a sua cabeça, com certeza morreria e perderia a batalha. Quando fala de capacete aqui, fala de cabeça, fala de mente.
E é dos pontos que o inimigo tenta nos atacar a nossa mente. O inimigo tenta de todas as maneiras nos bombardear. Ele deseja atacar a nossa mente, ele quer atacar a nossa mente. Por isso que é importante nós estarmos o quê? Com esse capacete da salvação, para nos proteger contra esses ataques. Para nós entendermos bem, olha o que diz em Gênesis 3. Nós lembramos ali em Gênesis 3 sobre quando Satanás, a serpente, trabalhou na mente quem, amados? Hoje as pessoas falam, trabalhou na mente. Trabalhou na mente quem? De Eva. Tentando persuadi-la, até conseguir persuadi-la para ela comer o que não devia comer, do fruto da árvore. Então nós teremos aqui o ataque que teve Eva. O inimigo foi na mente, foi na cabeça dela. Atacou ela dessa maneira terrível. E ela se entregou, ela não estava com capacete, vamos dizer hoje, não estava preparada. E ela foi persuadida pelo inimigo, que trabalhou na mente dela, e ela cedeu aos ataques do inimigo. Nós vemos também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 3, mas eu vou ler só o 3 para os irmãos. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1 ao 3. Nós vamos ler o versículo 3. Olha o que diz aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Então nós olhamos aqui, entendemos aqui em 1 Coríntios, Paulo falando aqui em 2 Coríntios, Paulo falando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu li o versículo 3, mas depois os bons irmãos lerem do versículo 1 ao 3. Nós vemos aqui o que Paulo está preocupado com os ataques do inimigo na mente do cristão, principalmente na mente do novo convertido, ou daquele que não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento da verdade. Então nós vemos aqui que Eva, ela foi induzida, o inimigo trabalhou na mente de Eva, e ela cedeu e desobedeceu ao Senhor. Então nós vemos aqui o perigo do ataque do inimigo à mente, à cabeça do cristão. Então por isso que Paulo fala aqui sobre o capacete da salvação, que o inimigo quer sim nos atacar nesse ponto, para nos abater e nos afastar do propósito de Deus. O capacete da salvação, o que é, amados? É a mente controlada por Deus. O capacete da salvação é o que? A mente que é controlada pelo Senhor, por Deus, que não dá brecha para o ataque, mas ela está sendo guiada pelo Senhor. A cabeça dela está cheia do que? Da presença de Deus, da palavra de Deus. Então nós entendemos aqui que uma pessoa que tem o capacete da salvação, ele não é controlado por circunstâncias, ele não é controlado por modinha ou por moveres, ondas que acontecem no mundo, mas ele é controlado por Deus. Porque infelizmente o mundo hoje, uma coisa que é verdade hoje, amanhã já não é. Não é isso, amados? Uma verdade hoje, amanhã já é uma mentira, e uma mentira hoje, amanhã é uma verdade. Então, amados irmãos, nós como cristãos, a nossa mente tem que estar em Deus. Deus tem que estar em nossa mente, para evitar os ataques do inimigo, os ataques de Satanás contra a nossa mente, contra a nossa vida. Quando Deus controla a nossa mente, o inimigo não tem como atacar. Quando Deus está controlando nossa mente, o inimigo não tem como atacar. Não tem como o inimigo se levantar contra nós. Mas para que isso aconteça, a nossa mente tem que estar em Deus, a nossa mente tem que estar no Senhor, na sua palavra, crer na sua palavra, confiar na sua palavra. Não aceitar algo que vem contra a palavra do Senhor. Hoje nós está acontecendo o que, amado? Hoje, nosso meio hoje. Muitos pastores liberalistas, o que falam? A palavra não é bem assim que ela está dizendo. Ou
pior, ele fala assim, ela não é plenamente a palavra de Deus. E isso está atingindo muitos cristãos. Muitos homens e mulheres de Deus estão se deixando levar por essa situação, e aquilo que a palavra diz, ele fala, não é bem assim, para moldar a vontade e aos desejos do mundo hoje. E o inimigo aproveita isso para quê, amados? Para atacar. Entenda bem, meu amado, minha amada irmã, a Bíblia não precisa ser atualizada. Amém? Cuidado com essas coisas. Cuidado com com Bíblias que elas são tiradas do contexto, são tiradas do texto ali para agradar algum certo grupo de pessoas. Tome cuidado com isso. Porque Deus, amado, Ele não é terreno, Deus não é temporal, e não vive no Cronos. Ele é eterno. Deus é constantemente presente. Entendeu, amados? Não existe passado. Ele é presente. Ele é Deus. Ele não está preso nesse tempo nosso. Para Deus, o que, amados? Um ano é como 1000 dias, 1000 anos é como um dia. Não é isso? Um dia não é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? É isso. Então Deus não está preso em tempo. Então nós não podemos permitir que palavras que tentam tirar o que a essência da palavra, e isso atinge o que, amado? A nossa mente. Porque se nós não tivermos o que? Capacitados, instruídos, com a nossa mente moldada por Cristo, com a nossa mente em Deus, somos levados o que? A nos afastar do propósito de Deus. Quando a nossa mente não está em Deus, Deus não está na nossa mente, quando nós estamos vestindo o capacete da salvação, o propósito de Deus é o que? É tirado de nós. Porque nós ficamos fora do propósito de Deus. Porque quem nos mostra o propósito de Deus, quem nos direciona é a palavra de Deus. Então nós cristãos temos que ser o que, amados? Instruídos na palavra de Deus. Olha o que diz aí em Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios 4, 21. Vamos lá fazer a leitura. 4, 21. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Nós temos que entender isso, amado. A verdade está em Cristo Jesus. Nós temos que estar instruídos nisso, orientados nisso. A nossa mente, a nossa vida tem que estar ligada a isso. A nossa vida, a nossa mente tem que saber que essa é a verdade. A verdade que foi instruída por Cristo Jesus. Não há outra verdade. Entenda bem, não há outra verdade. Não há outra direção, não há outra palavra. Mas muitas pessoas hoje estão sendo bombardeadas, estão sendo atacadas e estão aceitando. Por quê? Porque não são capacitadas, não são instruídas na verdade. Nós olharmos, amados irmãos, quantas igrejas hoje não tem mais escola dominical? Quantas igrejas hoje as pessoas não têm mais como falar, perguntar, questionar? Não tem. Algumas ainda não têm escola dominical, mas tem um dia de estudo. Mas tem igrejas que nem dia de estudo tem mais. Isso é um perigo, amados irmãos. E nós temos que estar com a nossa mente instruída em Deus, em Cristo. Nós temos que crescer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá em 2 Pedro 3,18, texto bem conhecido. 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Entenda bem, meu amado, minha amada irmã. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que crescer, minha mente tem que desenvolver, eu tenho cada dia mais e mais ser instruído em Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, a Ele seja dado a glória para todos sempre. Mas hoje, amado, não queremos. Muitas pessoas não estão usando o capacete, estão sendo atacadas, como Eva foi atacada e caiu. O homem caiu naquele momento por quê? Porque o inimigo atacou a mente, trabalhou na mente e ela cedeu. E muitos hoje estão dessa maneira, porque não ouvem a palavra de Deus, ou ouvem a palavra de Deus, mas não é aquilo que eles querem ouvir, ou não conhecem a palavra de Deus e são atacados pelo inimigo que usa de várias maneiras para nos atacar, e ele o que acontece? Cede e são contaminados e se afastam daquilo que Deus tem para a vida deles. Se afastam do propósito de Deus para a vida deles. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo, ele sempre orientou os irmãos na verdade. Paulo sempre orientou na verdade. E nós temos que estar com esse capacete da salvação fincado na nossa cabeça. Nós temos que estar com a nossa mente ligada nessa verdade, que é Jesus, que é o Senhor Jesus. Entender que nós temos cada dia mais e mais conhecer a esse Senhor, conhecer a esse Deus, buscar cada dia mais e mais ter entendimento e ter intimidade com esse Deus, mas muitos hoje não fazem, muitos hoje não buscam, muitos hoje não estudam, muitos hoje não dedicam. Se nós olharmos e fazermos uma proporção daquelas pessoas que buscam encher a sua mente da instrução da palavra de Deus, e daquelas que não, só querem oba-oba, o número daqueles que querem só oba-oba são imensos. Elas não querem ser instruídas, elas só querem o bônus, elas não querem a dedicação, o ônus de dedicar-se a buscar conhecimento de Deus e estar com sua mente fincada na palavra de Deus, a mente controlada por Deus. Eu quero as bênçãos, mas eu quero fazer da minha maneira. Não é verdade? E nós temos que tomar cuidado com isso. É igual quando nós vemos um filho. Ele quer jantinha pronta, ele quer almoço pronto, ele quer roupinha lavada, tudo, mas só quer o bônus, não quer o ônus. Só quer o bônus. Não quer, hora tal, quer ser em casa. Aí já empurra, não quer, né? Peraí. Só quer o bônus. O ônus não quer. E muitos cristãos estão dessa maneira. Quer as bênçãos, quer ser cheio da graça do Senhor Jesus Cristo, quer isso, quer aquilo, mas não quer o ônus de quê? De conhecer, buscar, pagar o preço, orar, clamar a Deus. Não quer, amados. Não querem dedicar. E aí fica o que, amados? Alvo fácil para o inimigo. Que quando acerta a cabeça, amado, acabou. Acertou o pé, ainda tem chance. Acertou o braço, ainda escapatório. Mas acertou a cabeça, acabou. Acabou. E quantas pessoas estão sem esse capacete? Quantas pessoas não estão a mente em Cristo? E Paulo sempre instruiu, sempre orientou os irmãos a estarem focados na palavra, instruídos na palavra. O Senhor Jesus instruiu os discípulos na palavra. Mas muitas pessoas, amados, não têm essa verdade na mente, no coração, no intelecto.
Paulo ensinava, ele era o capacete, né, que protegia das mentiras do diabo. Esse capacete faz o que, amados? Nos livra das mentiras do diabo. Nos livra. E quando vir um ataque do inimigo contra a nossa vida, na nossa mente, nós sabemos, porque sabemos que é certo, que é errado, porque nós somos controlados por Deus. Mas infelizmente essa carne, ela não quer ser controlada por Deus. Ela não quer. Ela não quer ser dependente de Deus. Entenda bem isso hoje. A nossa mente tem que estar em Deus. Nós temos que crescer em Deus. Nós temos que estar focados em Deus. Não podendo aceitar outra palavra, a não ser a de Deus. Eu preciso me capacitar. Nós precisamos nos capacitar cada dia mais e mais. Cada dia mais e mais. Eu não posso parar. Eu nunca, nessa terra aqui, amados, eu vou saber tudo. Nós nunca vamos saber tudo. Então nós precisamos, todos os dias que nós estivermos nessa terra, nos capacitar e aprender do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que ouviste em mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, aquilo que nós aprendemos, nós temos que amar, nos capacitar e capacitar a outros. Mas se nós não tivermos capacitados, amados, o que vai acontecer? Como nós vamos transmitir? Então, vai acontecer o que, amados? Se a nossa mente não estiver em Cristo, se nós não estivermos capacitados, nossa mente é contaminada, nós somos bombardeados, e depois da mente contaminada, vamos contaminar os outros que virão, porque a nossa mente está o quê? Corrompida, contaminada. A nossa mente não está no propósito de Deus. Então, cada dia, amado, nós temos que nos capacitar. Nós temos que nos capacitar. Eu não posso deixar de me capacitar, de meditar, de orar, de buscar ao Senhor. Entenda isso, meu amado. Mas muitas pessoas hoje não compreendem isso. A mente dela não está focada em Cristo. A mente dela não está em Cristo. Não está controlada por Cristo. E isso é um perigo. Porque dá brecha para que o inimigo ataque. Dá condição para que o inimigo lance a mentira. Amém? Então, não permita que o inimigo ataque sua mente. Não permita que o inimigo ataque sua mente. Coloque o capacete. Revista do capacete. Sua mente é controlada por Cristo. Quando Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo o que, amados? A minha mente, a minha vida é de Cristo, é de Deus, não é minha. Não é minha. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Eu não vou contra Deus. Eu vou a favor de Deus. Eu vou contra os meus instintos, vontades, desejos. É isso eu vou contra. Agora, contra Deus não. Como eu posso ir contra Deus? Quando eu vou contra a palavra dele. Deus fala no meu coração, como aconteceu com Eva. O que aconteceu com Eva, amados? O inimigo usou de sutileza, atacou a mente de Eva, corrompeu aquilo que Deus tinha falado, e ela aceitou, e ali teve a queda do homem. Da mesma forma, somos nós, amados. Então nós temos que estar o quê? Em Cristo, nos capacitando, nos preparando cada dia mais e mais para fazer a obra do Senhor.
outro ponto é sobre a espada do Espírito. Parte B desse versículo 17 de Efésios 6. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando fala essa palavra de Deus, amados irmãos, naquela época Paulo estava falando do soldado romano, já expliquei isso, o soldado preparado, era a elite daquela época, era a nação, é a potência daquela época, a nação potência daquela época. Então, ela que governava todos, então o soldado tinha que ser a elite da elite. E aqui Paulo está referindo a eles. E o soldado de elite, amado, ele sabe muito bem usar a sua arma. Ele sabe muito bem usar a sua espada. E aqui Paulo compara a espada material que estava na bainha, no cinto da verdade, que nós já aprendemos sobre ele. Essa espada que era do combate corpo a corpo. Paulo faz uma representação, uma metáfora da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então vamos falar um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Olha o que o autor de Hebreus fala. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus aqui faz uma comparação. A espada do soldado romano era para o combate corpo a corpo, e ele sabia lidar com essa espada. E como a espada material que penetrava no corpo do adversário, dividia ali membros, da mesma maneira é a palavra de Deus, quando ela penetra no coração do homem, ela faz a divisão, ela transforma, ela muda. Mas para isso acontecer, amado, nós temos que ser o quê? Preparados, capacitados nessa palavra. Sabemos usar essa espada, mas muitos hoje não sabem. Vamos a alguns pontos importantes aqui. A espada material, amados, ela transpassa o corpo. A espada espiritual, a palavra de Deus, ela transpassa o coração. Ela transpassa o coração. Quando nós sabemos lidar com a palavra de Deus, quando nós sabemos e compreendemos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, nós sabemos e cremos no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo usa essa palavra, que é a palavra de Deus, para penetrar o coração do homem. Por isso que eu sempre falo, amado, quando a pessoa fala, eu converti 10, eu converti 1000, eu converti 100, eu converti 300, você não converte ninguém. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu amado, Deus abençoe. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Deus te usa, mas quem convence o homem não é o seu intelecto, não é a sua capacidade, não é o seu entendimento da palavra, mas é o Espírito Santo que desembainha a espada, que é a palavra de Deus, e faz a obra do Senhor. Nós temos que entender isso nessa noite. E temos que nos capacitar a conhecer e manejar bem essa espada, que é a palavra de Deus. A espada material, física, do soldado romano, ela perde o corte. Ela perde o corte. Nós temos aqui quem mexe com faca, perde o corte. Agora, a do Espírito não. Cada dia mais a palavra do Espírito Santo fica o quê? Afiada. Cada vez mais. Quanto mais você busca e mais permite que ela fale ao seu coração, mais ela vai o quê? Afiando. Ela não para de afiar. E ela vai o quê? Transformando. Outro ponto importante, amado,
essa palavra que é viva e eficaz, que faz a diferença, que é viva, ela é diferente da espada material. A espada material traz o quê? Morte. Não é isso? Traz morte. A espada física do soldado traz morte, traz destruição. Mas a do Espírito não. A espada, que é a palavra do Espírito, ela traz cura e vivifica. Entenda bem isso. A palavra de Deus, ela traz cura e ela vivifica. Porque ela penetra. O Espírito Santo age usando a palavra para penetrar o coração do homem e fazer a diferença. E ali vai trazendo cura, vai vivificando, vai libertando, vai restaurando. Essa é a palavra de Deus. É essa espada que muda, que transforma. Um homem que era um assassino, hoje não é mais. Um homem que era violento, hoje é um homem de paz. Mas por quê? A palavra penetrou. E trouxe o que, amado? Morte? Não. Trouxe cura. Trouxe libertação. Restaurou essa vida. É isso que nós temos que compreender nessa noite, amado. Nós não podemos andar, caminhar, marchar sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não posso viver sem essa palavra. Eu tenho que dormir com ela. Não é assim que o soldado faz, amados. Ele dorme com ela, acorda com ela, sabe como ela é montada e desmontada. Ele limpa ela, ele conhece a sua arma profundamente. E assim somos nós, amados. Para que o Espírito Santo nos use através da palavra, nós temos que o que, amados? Conhecer, compreender, estudar, buscar, nos capacitar, dedicar a essa palavra, meditar nessa palavra. Mas muitos hoje, amados irmãos, não estão dedicando a palavra de Deus. Não estão dedicando a conhecer a palavra de Deus. Até os hinos hoje, amados, de louvor, muitos nem texto bíblico tem. Não tem nem base, hinos que nem base bíblica tem. E às vezes a pessoa está cantando achando a melodia é bonita, mas não tem nada bíblico. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estar atento a isso. Porque muitas vezes nós somos enganados. E quando nós vamos usar essa espada, ela é fajuta. Porque não é a verdadeira espada, não é a palavra de Deus. Aí somos derrotados. Somos derrotados. Quando usamos a palavra de Deus, a espada do Espírito, contra o inimigo, isso impede o inimigo e atrapalha o propósito do inimigo contra a sua vida. Quando eu uso essa espada contra o inimigo, isso atrapalha. Isso impede que o inimigo ataque a minha vida. Mas também tem o contrário. Quando eu não estou preparado com essa palavra, não estou capacitado, isso faz o inimigo, que, amados, atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar ligados nisso. Não podemos brincar, não podemos ficar brincando. Não, nós temos que levar a sério, amados. Palavra, oração. Quando Paulo fala combati o bom combate, quando Paulo fala sobre a armadura de Cristo, a armadura de Deus, é algo sério, é uma batalha. Não é assim por falar.
Paulo está falando de uma batalha, uma luta que nós temos que enfrentar todos os dias. Eu e você, a igreja do Senhor. Cada um da sua forma. Alguns estão sendo perseguidos, outros estão sendo atacados de outras maneiras, de outras formas. Mas todos estão sendo o quê? Atacados. Todos estão sendo o quê? Bombardeados. De uma maneira ou de outra, está sendo atacado. E como ser atacado assim, meu amado irmão, minha amada irmã? O que nós temos que entender? Nós temos que estar o quê? Capacitados na armadura de Cristo, capacitados na palavra de Deus. E muitas pessoas não estão. Nós conhecemos e sabemos, já lemos já, eu falo bastante sobre o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Quando Jesus ali batalha contra o inimigo, né? O inimigo tentar Jesus, e Jesus usa a palavra. Não é interessante que o inimigo tenta também, da mesma maneira que ele fez com Eva, entenda bem, mas da mesma maneira que ele fez com Eva, ele tentou também fazer com Jesus. Ele pega a palavra ali e põe da maneira dele, para tentar o quê? Corromper ali a mente, corromper ali o entendimento. Mas Jesus usa o quê? A palavra, porque ele é a palavra. E ali o inimigo não tem como atacá-lo. O inimigo tentou 3 vezes foi derrotado. Aí ele vai embora. Da mesma maneira somos nós, amados irmãos. Na hora que o inimigo vem com aquela sutileza dele, nós temos que estar o quê? Afiados na palavra. Por isso que é importante nós estarmos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós orarmos, por isso que é importante nós meditarmos a palavra, por isso que é importante tirar tempo com Deus. E hoje muitas vezes não fazemos isso. Não tiramos tempo com Deus, não oramos, não dedicamos. Se nós pararmos e analisarmos, muito poucas pessoas hoje buscam interceder, buscam orar, buscam meditar na palavra. Ministério de intercessão, amados. Orar, meditar na palavra, falar, vamos orar, vamos dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas à oração. Hoje não é assim, meus amados. E nós temos para vencer e caminhar, e cada dia mais vencer em Cristo Jesus, devemos o quê? Estar dedicando a nossa vida a Cristo Jesus. Nos capacitando nessa palavra, crendo nessa palavra, tendo fé nessa palavra, entendendo que não é nós, mas é o Senhor, entendendo que é o Espírito Santo que opera em nós, que faz essa palavra gerar vida e transformar pessoas. Entenda isso. Por isso que uma pessoa mais simples e o mais doutorado, mas quando ele está debaixo da palavra de Deus, a palavra é viva e eficaz, e ela faz a obra, independente de grau, de cultura, independente de estudo. A palavra, quando a pessoa crê que é ela que faz, o Espírito Santo que a palavra faz através do Espírito Santo, a mudança, independente da situação que você esteja, a obra é feita. Onde está a morte, é gerado vida. Onde há doença, a cura. Feridas são tratadas e as vidas são salvas. Mas para isso acontecer, meu amado, minha amada irmã, precisamos o quê? Estar bem capacitados com essa palavra. Bem capacitados. Tinha um senhor que eu conhecia, hoje está na glória com o Senhor, bem de idade, mas nunca faltou uma escola dominical.
pastores, doutores em teologia, iam falar com ele. Ele tinha uma sabedoria imensa, mas é porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia usar muito bem essa palavra. E muitas vezes nós temos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade, nós temos a condição e não fazemos. Dedique-se a essa palavra. Dedique-se a Cristo. Amém? Vamos orar, amados? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos orar pelas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ontem, nosso amado irmão William, a mãe dele não estava muito bem, teve que ser medicada. Vamos orar para que Deus venha trabalhar na mente dela, venha restaurar a mente dela, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela Daiane e pelo William, para que Deus faça, né, na vida da mamãe do William, em nome do Senhor Jesus. Orar pela igreja do Senhor, pelos propósitos da igreja. Por esse período nós estamos dedicando a oração. Orar pela vigília, que Deus venha falar aos nossos corações poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha mover nas vidas e nas famílias. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, querido Deus, nós venhamos, ó Pai amado, estar verdadeiramente no capacete da salvação. Que a nossa mente venha estar em Cristo, controlada por Cristo, para fazer conforme a Tua vontade e Teu desejo. Que as mentiras que são lançadas, ó Pai, não venham crescer e germinar em nossa mente, mas só a vontade de Deus, a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, eu peço também, Deus amado, que Teu servo venha estar desembainhando a espada, sendo cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento de Deus, sendo instrumento do Senhor para fazer a obra. Que a palavra de Deus, ó Deus, venha estar falando aos nossos corações e nos capacitando para que possamos ser usados para falar a outras vidas com poder e graça. Meu Deus, meu Pai, que nós possamos estar preparados e revestidos da armadura de Deus, Pai amado, para caminhar em todas as situações juntos como vencedores em Cristo. Toma a Tua igreja, Pai, toma o Teu povo nessa noite. É o que eu peço e clamo, Pai. Toma, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, a vida do pastor Cristiano e a amada igreja, Pai amado, Pai santo. Oh, meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua graça. Toma os Teus filhos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, desperta a Tua igreja. Pai amado, Pai santo, aquele que está com a mente corrompida, Deus, aquele que está com a mente, ó Pai amado, Pai querido, afastado do propósito de Deus, meu Pai, meu Deus, o Senhor venha estar transformando, mudando, restaurando, curando, em nome de Jesus. Pai, é o que eu Te peço e clamo, ó Deus, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, nós possamos, como Paulo falar, combatemos o bom combate. Pai amado, Pai querido, que nós possamos ser cada dia mais e mais capacitados a usar a Tua palavra, conforme a Tua vontade e o Teu desejo. Sermos instrumentos do Senhor. Ser canal de bênção, Pai, para as vidas, em nome do Senhor Jesus. Toma a Tua igreja, toma o Teu povo, é o que eu peço e clamo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira, oração às 19 horas. Amanhã, oração, mas vai ser nos lares, às 19 horas. Sábado, 23 horas, vigília e encerramento às 6 horas da manhã. Amém? Nesse domingo não terá escola dominical. Nós estaremos celebrando a ceia após a vigília e à noite também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém?